Irmãos, um bom dia a todos. Nós vamos fazer aqui a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, de 22 de março de 2020, que tem por título Jesus, o Homem Perfeito. Nós vamos ler o texto áureo, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, versos de número 52, que assim descreve o texto. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática descrita da seguinte forma: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, dos versos 40 a 52, que assim descreve: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, seguindo o seguinte costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de acompanhar pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E eles lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nós temos aqui então, na temática da nossa lição, Jesus, o homem perfeito. Nós temos aqui então 3 palavras distintas. Primeiras nós temos Jesus, depois nós temos homem e depois nós temos perfeito. A palavra Jesus significa salvação ou salvador. A palavra homem, que do hebraico é Adamá, significa a manifestação de toda a carne humana que veio de geração em geração, porquanto foi feito do pó da terra. E nós temos a palavra perfeito, que do hebraico é taimim, que ela vai trazer, o sentido dessa palavra, inocente, inteiro ou completo. Então essas 3 palavras estão inferidas dentro da palavra perfeito: inocente, inteiro e completo. É interessante nós atuarmos dentro dessa temática, porque Jesus, sendo Deus, ele se humanizou, fez-se carne e veio habitar entre os homens. Tudo isso dentro do plano salvífico divino, dentro do plano da salvação. Tudo aquilo que havia sido proposto por Deus para resgate da humanidade. Porque, segundo Romanos, no capítulo de número 5, verso de número 12 a 21, ou melhor dizendo, depois nós lemos esse texto, 1 de Coríntios 15, 45, nós temos o primeiro Adão e o último Adão. Então, o primeiro Adão, a proposta
humana, ou seja, o primeiro homem em carne humana, que veio para a manifestação e a proliferação do desejo de Deus manifesto, que os homens nascessem, crescessem segundo a sua imagem e semelhança e viessem a se proliferar diante de toda a humanidade. Dentro de toda essa proposta divina, nós vamos encontrar o homem Adão, persuadido pela serpente, entregando então o governo humano, ou seja, entregando o governo deste mundo para o adversário do homem, Satã, Satanás, entregando então assim o mundo para Satanás. Tanto que hoje o mundo jaz no maligno, está entregue na mão do maligno. Então sobre o homem tinha o poder, o pecado e a morte. O pecado e a morte operavam sobre a vida do homem. E agora nós vamos ler aí Romanos no capítulo de número 5, nos versos de número 12 a 21. Romanos 5, 12 a 21, que assim descrevem: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram todos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um a morte reinou, por esse também, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida para um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, aqui nós temos a descrição do pecado entrando no mundo, e quem é que vai tirar esse pecado do mundo? Esse pecado, para que ele seja tirado do mundo, ele não poderia ser feito em um ato divino. Deus não poderia simplesmente por si só tirar esse pecado do mundo, porquanto seria ele injusto em salvar essa geração que entregou o governo a Satanás, e se ele por ato divino, único e exclusivamente fizesse, então ele estaria em contrariedade à sua própria justiça. Então, para que essa ofensa viesse a sair do mundo, ela precisava também ser feita por um homem. Um homem necessitava de manifestar a justiça divina para que vencesse pela carne humana o pecado e a morte. Assim, Jesus vem e nasce. Jesus, com o nome Salvação, Salvador da humanidade, ele nasce com esse propósito. Ou seja, nasce a salvação de forma humana, ele é homem e salvador, e ele precisa ser um homem, mas não um homem qualquer. Ele precisa ser um homem perfeito. Dentro desse contexto de perfeição, só relembrando, como dissemos no início,
O perfeito, que do hebraico é tamim, significa inocente, inteiro ou completo. Então, nós temos a parábola do jovem rico. Quando Jesus está manifestando ali acerca do jovem rico, o jovem rico aparece diante dele e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, olha, se queres entrar na vida, mas como entrar na vida se o homem já estava vivo? Jesus está propondo a ligação de vida eterna. Quando Jesus ele fala da vida eterna, então ele vai fazer essa manifestação da vida, porque o jovem ele já estava rico, já estava vivo em vida humana. Então Jesus fala para ele, olha, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele vai propor que ele fez tudo isso desde a sua mocidade, porquanto como um bom judeu, ele aprendeu na sinagoga, ele frequentou a sinagoga, aprendeu os mandamentos, aprendeu os preceitos advindos do Pai. E Jesus vai dizer para ele, olha, então se queres ser perfeito, isso descrito no capítulo 19 de Mateus, no verso de número 21, Jesus diz, se queres ser perfeito, ou seja, se queres realmente ter uma ligação com Deus, dentro do sentido da perfeição, então vende o que tens e dá aos pobres. Então, a perfeição, nós entendemos aqui por essa inferência de Jesus, que não é o conhecimento dos mandamentos ou saber os mandamentos que vai trazer-nos salvação, e sim o cumprimento deles. Porque Jesus diz, se você quer ser perfeito, então você tem que haver o cumprimento daquilo que você conhece. Porque se você não cumprir aquilo que você conhece, não há perfeição em ti. Não há inocência, não há inteireza e não há completude. Então Jesus, sendo um homem perfeito, ele vai cumprir tudo isso. Nos arremete também a chamada de Abraão, que quando o Senhor ele vai reafirmar o seu pacto com Abraão, ele diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas se nós pararmos para pensar, como pode o ser humano ser perfeito, sendo que nós temos o estigma do pecado? Nós temos o pecado arraigado à nossa carne humana. O Senhor, ele bem sabia que o homem não poderia ser perfeito por si só, mas sim entrar em um sentido de perfeição, de buscar a perfeição. E a perfeição, ela só pode advir a partir dos preceitos divinos. Se houver a ratificação dos preceitos divinos, então nós vamos ter a perfeição em nós. Então nós temos um aperfeiçoamento dia após dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Então por isso que o Senhor vai dizer a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas Abraão cometeu inúmeros erros, inúmeras falhas. Mas a ordem é que mesmo que ele errasse, mas procurando fazer o certo. Não errar querendo errar, não um pecado premeditado, um erro premeditado. Mas acabou errando, olha, arrependa-se daquilo que errou e entre no caminho certo. E aonde estaria inferido isso? Nos preceitos divinos. E aí nós vamos ter Jesus, quando ele está lá no templo, o menino Jesus, que nós vamos ter acerca da infância de Jesus. Jesus, ele nasce, ele precisa fugir porque Herodes está querendo matá-lo. E ali as escrituras elas silenciam acerca dessa infância de Jesus. Quando Jesus aparece, Jesus já está com 12 anos. Ele já está com 12 anos no templo, que sobe os pais dele para a festa da Páscoa em Jerusalém. E está lá Jesus no templo ensinando, conversando com os doutores, melhor dizendo. Jesus, ele teve a oportunidade de falar entre os doutores, porque Jesus, ele não era alguém desconhecido dentro da sinagoga. Jesus, ele frequentava a sinagoga, Jesus aprendeu a ler e a escrever, Jesus aprendeu todos os preceitos divinos, ele aprendeu todas as escrituras frequentando as sinagogas. Então, os judeus, eles já conheciam Jesus, e sabendo quem era Jesus ali aos 12 anos, Jesus está no ano do Bar Mitzvah, ou seja, o ano do filho do mandamento, o ano em que o garoto judeu, ele tem uma oportunidade de se pronunciar na sinagoga, e está ali Jesus expondo a sabedoria divina por intermédio das escrituras.
mostrando à humanidade que a sabedoria humana de nada adianta. Mas Jesus era 100% homem e Jesus também ele era 100% Deus. Jesus ele é homem e Jesus ele é Deus. Então nós vamos ter a natureza divina quando no texto áureo da Bíblia nós vamos ter em João no capítulo de número 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem foi que amou a raça humana? Quem foi que amou o mundo inteiro? Foi o Pai? Foi o Filho? Foi o Espírito Santo? Sim, os três amaram o mundo de tal maneira, porque a palavra inferida aqui é a palavra Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. E quando nós falamos Deus, a palavra Deus do hebraico é Elohim e do grego Theos. Aqui está a inferência da Trindade dentro desse contexto. Então, quem amou o mundo de tal maneira? Foram os três. E Jesus, ele vai se humanizar para cumprimento desse propósito. De que forma? Se Jesus ele viesse em toda a sua glória, de forma humana, aliás, de forma divina, Jesus ele destruiria a terra. É o mesmo advento que acontece quando o Senhor, em Zacarias, no capítulo de número 14, verso de número 4, Jesus desce no Monte das Oliveiras na sua vinda em glória. Quando Jesus desce no Monte das Oliveiras em sua vinda em glória, ele racha a terra em duas. Por quê? Porque Jesus ele já desce em seu aspecto divinal. Jesus ali está em toda a sua glória. E estando ele em toda a sua glória, se ele encostasse na terra, vamos assim dizer, ele a destruiria, porque a terra está corrupta, a terra está pecaminosa, a terra está com a chaga do pecado. Então, Jesus ele não poderia, na plenitude dos tempos, ele descer na sua forma divinal. E é aí que está o mistério da encarnação de Jesus. Então, estando ele no seio do Pai, ele vai se manifestar, como disse o apóstolo João. Vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Verbo estava juntamente com a Trindade e, em plano perfeito, ele vai cumprir essa descida. Nesse plano perfeito, ele precisa materializar-se em carne. Então, para materializar em carne, Jesus então deixou de ser Deus? Não, ele simplesmente deixou as suas prerrogativas divinas de lado. Então, ele deixou algum dos seus atributos de lado, não que ele tenha deixado de tê-los, mas deixou de utilizá-los. Assim, nós podemos exemplificar da seguinte forma. Nós temos na igreja o pastor presidente. E o pastor presidente, ele, em um dia de culto, ele impede então que um obreiro, um outro pastor, o pastor adjunto, dirija o culto. E o pastor presidente, ele vai assumir a portaria. Quando ele assume a portaria, deixou ele de ser presidente? Não. Mas ele está atuando como porteiro da igreja. Ele deixou de lado a sua prerrogativa de presidente e está fazendo uso da sua forma de servo. Foi isso que Jesus fez. Jesus ele não deixou de ser Deus, mas humanizou-se. Ao humanizar-se, então, ele poderia habitar nessa terra sem destruí-la. Por quê? Porque ele habitaria em uma carne de pecado, em um corpo humano. E aí está o sentido de Jesus ter que se humanizar. Quando Jesus, então, ele humaniza-se justamente dentro desse sentido, de salvação da humanidade, e vai receber o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Em primeira instância, a nação judaica, em segunda instância, toda a humanidade. Porque Lucas ele vai descrever que o Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Então, o nosso texto áureo vai dizer: e crescia Jesus
em sabedoria e em estatura e em graça, para com os homens, para com Deus e para com os homens. Aqui nós temos a palavra, em primeira instância, aqui nós temos a palavra crescer, que ela do grego é procópito. Procópito significa ultrapassar, avançar, ou seja, Jesus iria crescendo em tamanho, Jesus ia crescendo em estatura. Ele era uma criança e foi tornando adolescente até que ele viesse chegar à idade adulta. Vai continuar dizendo que ele crescia também em sabedoria. Sabedoria aqui é caris. A palavra caris, ela vai trazer o sentido de sabedoria humana, de filosofia humana. Então aqui, aliás, a palavra caris não, a palavra hokma, a palavra sofia, hokma do hebraico e sofia do grego, ela vai trazer essa ideia de conhecimentos tanto divinos como humanos. Então, ele tinha ciência da sua localidade e ele tinha ciência também das coisas de Deus, porquanto frequentava ele a sinagoga. E ele crescia em estatura. Estatura aqui é hierarquia. Essa hierarquia, ela vai trazer o sentido de um avanço, ou seja, ele aprendia e ele aplicava, e isso fazia com que ele crescia em uma hierarquia moral. Ele tinha uma moralidade, conforme ele ia crescendo em estatura e adquirindo maturidade, ele poderia aprender coisas mais peculiares à sua idade. E em graça, a graça aqui, como disse, é caris, ela significa a alegria, o dom divino. Então a proposta de Deus aqui era crescer primeiramente em estatura. Sendo uma criança, ele cresceria, se tornaria adolescente e depois se tornaria um adulto, e ia crescendo em sabedoria humana e sabedoria divina. Crescia também em aplicação daquilo que se aprendia e trazia alegria a todos que estavam à sua volta. Isso para com Deus. Para com Deus aqui, essa palavra Deus, aqui como disse é Elohim, que significa o plano perfeito da divindade. Qual que era o plano perfeito da divindade? Era salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira e Jesus desceu, humanizou-se para a salvação deste mundo que estava corrupto. Então, ele vai crescendo para com Deus, ele está pronto para assumir o plano pelo qual ele desceu aqui a essa terra, para com Deus e para com os homens. É interessante aqui que, se nós fizermos um bom entendimento disso aqui, Jesus, ele desce e ele vai ter sabedoria de homem para com Deus. E ele crescia também para com os homens. Então nós temos aqui a cruz de Cristo. A cruz de Cristo fazendo a ligação tanto humana quanto divina. Então Jesus precisava estar em legalidade humana, em paz com os homens, trazendo alegria, graça aos homens e agradando a Deus, levando essas pessoas a Deus. Nós temos aí a cruz. Nós vamos ter algumas das nossas leituras bíblicas aqui, das nossas leituras diárias. Nós vamos ter o nascimento de Jesus, que se deu de forma humana, foi o plano divino, mas de forma humana. Então Jesus é Deus, ele precisa se humanizar, precisava então, para vencer o pecado, conforme nós lemos lá em Romanos capítulo 5, ele precisava se humanizar, porque como o pecado entrou por intermédio de um homem, somente um homem poderia tirar o pecado do mundo. Então, por isso, Jesus, sendo Deus, ele precisava de forma divina se humanizar, para que ele viesse ter a legalidade aqui nessa terra. Nós temos a leitura de terça-feira, que vai ser a infância de Jesus. Ou seja, na infância de Jesus, Jesus frequentou a sinagoga, Jesus aprendeu a ler e aprendeu a escrever como qualquer pessoa comum, como qualquer pessoa natural. Mas espera aí, Jesus não era Deus? Jesus não sabia todas as coisas? Não. Cristo sabia todas as coisas. Cristo representa a divindade, a parte divina de Jesus.
e Jesus a parte humana. Então nós temos a parte humana denominada como Jesus e a parte divina denominada como Cristo. Como Jesus, ele foi uma criança natural, uma criança que aprendeu, uma criança que cresceu, uma criança que tinha respeito pelos pais. Nós vamos ter a leitura aqui de quarta-feira, o filho na casa do pai. Então Jesus, ele respeitava a José e a Maria como seus pais, ele tinha uma amistosidade de irmãos dentro de casa. Então Jesus, ele era uma criança comum, porque ainda não tinha Jesus assumido o seu plano salvífico. Então, quando Jesus ainda não começou o seu ministério, Jesus era uma criança comum, porém uma criança comum, mas sem pecado. Então Jesus estava voltado para as coisas do Pai. Por isso está lá ele na sinagoga tratando acerca dos assuntos das Escrituras. No batismo de Jesus, nós vamos ter aqui que ele é batizado e ele é ungido. Conforme ele mesmo vai ler o texto do profeta Isaías, que vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, o Espírito de Deus é sobre mim, porque me ungiu. A palavra ungir, ela significa legalidade de atuação. Então você é ungido para determinado fim. Então existe a unção para a cura e existe a unção para o trabalho. Então é a capacitação para isso ou para aquilo. Então Jesus, quando ele lê o cumprimento da leitura de Isaías, ele lê a profecia de Isaías e se cumpre nele, ele vai dizer que hoje se cumpriu essas escrituras, porque em mim hoje o Espírito, ele me capacitou para isso. Então ele tem a legalidade do Espírito e ecoa-se a voz do céu que vai dizer: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Mas a materialização de Jesus em carne humana vai trazer a ideia de filho, filho de homem. Então, dentro da humanidade, ou seja, ele cabia ao Pai a obediência. Então, aqui está o nosso sentido de perfeição. A nossa perfeição está na obediência, para que nós venhamos lograr êxito naquilo que nós estamos fazendo aqui sobre a terra. Dentro do plano salvífico, dentro de galgarmos a nossa salvação, nós precisamos da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para isso, nós conhecemos os textos bíblicos. E sem a execução dos textos bíblicos, nós seremos como o jovem rico. Então, nós precisamos da obediência para sermos perfeitos e aperfeiçoados, para que o ministério de Cristo se cumpra, então, na nossa vida. Nós vamos ter, por final, aqui, a leitura de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, que vai dizer quem que ele é. Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus vai dizer: eu sou o alfa e eu sou o ômega. No capítulo 13, verso 8 de Apocalipse, nós vamos ter que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo já estava ele como cordeiro, provendo a salvação desde lá, até que ele se materializa em corpo humano para dar essa salvação. Então nós tratamos na semana passada acerca do homem do pecado, o filho da perdição, que precisa se materializar para trazer toda a promiscuidade a essa terra, que isso será no momento em que a igreja for arrebatada. E nós vamos ter aqui Jesus se materializando para cumprir o projeto salvífico, a salvação. Então, dentro desse contexto, Jesus, ele é o homem perfeito. Ele humanizou-se, andou em perfeição. Jesus, ele poderia ter cometido pecado? Poderia. Mas Jesus, ele não pecou. Mas espera aí, não é heresia dizer que Jesus, ele poderia ter pecado? Não, não é heresia, porque Jesus, ele estava em um corpo humano. E nesse corpo humano, Hebreus no capítulo de número 4, verso de número 15, vai dizer que em tudo ele foi tentado. Ele foi tentado porque ele estava em corpo humano, mas no corpo humano ele triunfou. Então ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Então, sem pecado ele venceu. E ele vai dizer para nós: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então Jesus foi um homem perfeito. Materializou-se em corpo humano
para o cumprimento da salvação para toda a humanidade. Então, em suma, essa é a tônica desta lição. Ou seja, Jesus é o homem perfeito para a salvação de toda a humanidade. Para nós sermos salvos, nós precisamos entrar na perfeição de Jesus, ouvindo a sua palavra e cumprindo os seus mandamentos e os seus preceitos. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Amém.